Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O placar parcial está em 3 votos favoráveis e 2 contrários. A sessão começou hoje, foi retomada hoje com o voto da ministra Rosa Weber, que até então era desconhecido e um dos mais aguardados pelos colegas da corte. Contextualizando que não se lembra de outro tema que tenha polarizado tanto a sociedade brasileira, Weber destacou por diversas vezes o princípio de presunção de inocência. A ministra completou afirmando que, no momento em que o juiz é mais severo que a lei, ele é injusto. A manifestação durou cerca de 1h30. A sessão, então, foi suspensa para um breve intervalo. Agora faltam votar, nessa ordem, os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Vera. Agora já foi retomado, o ministro Fux já começou o seu voto, já está proferindo o seu voto. O voto da ministra Rosa era aquele, como eu disse aqui no Jornal da Manhã, disse em outras edições do 3 em 1, aquele que concentrava as atenções, justamente porque era o fiel da balança. Era ela que iria definir uma maioria de 6-5 para qualquer um dos lados. No mérito, ela sempre votou dessa maneira que ela votou hoje, dizendo que a Constituição é taxativa e expressa ao prever que o momento do cumprimento da pena é o trânsito final em julgado, porque até lá, segundo a Constituição, resistiria a presunção da inocência. A presunção da inocência só se encerra com o trânsito condenatório final em julgado, segundo ela. Ela diz que isso não é passível de interpretação, porque a Constituição é muito taxativa. Se fosse assim, o próprio constitucionalista teria previsto de outra maneira. Diz que não cabe uma comparação com o direito de outros países que adotam a prisão após condenação em segunda instância, porque justamente o direito desses países não é expresso ao prever a presunção de inocência até o trânsito final em julgado. E explicou por que ela votou diferente quando dos outros HCs, inclusive do HC do ex-presidente Lula. Ela disse que nessas ocasiões ela seguiu o princípio da colegialidade e entendeu que ela era voto vencido no mérito e que prevalecia a jurisprudência firmada a partir do voto do ministro Teori Zavascki, que então ela jamais votaria contra a maioria, contra o colegiado, e que por isso, e também para preservar a segurança jurídica da coisa julgada, ela manteve nas discussões subjetivas, ou seja, as discussões sobre casos concretos, o voto que tinha sido firmado em jurisprudência pela maioria. Com isso, ela até fez uma crítica àqueles que diziam que o voto dela é incompreensível ou que ela mudava de votação, dizendo que não, que no mérito ela nunca mudou, sempre seguiu o mesmo princípio. Ela foi muito extensiva ali em ler julgados da corte, em fazer toda a história dessa questão no Supremo, de como a questão foi sendo mudada de acordo com diferentes jurisprudências, mas disse que para ela nunca houve essa dúvida. Nunca houve a dúvida sobre o que a Constituição definiu a respeito do momento de cumprimento da pena. Ela diz que respeita o voto dos colegas, que ela entende o clamor da sociedade por justiça, por fim da impunidade, que ela acha que tem de haver outras evoluções e outros aprimoramentos do direito para que se chegue a um cumprimento mais ágil e mais célere da justiça, mas que não pode ser o juiz indo além do que prevê a lei. Que o juiz que julga mais rigorosamente do que a lei, ele está sendo injusto, segundo ela. Então, ela disse divergir de uma pequena parte do voto do ministro Marco Aurélio, que é o relator, não disse qual, disse que vai voltar ao assunto quando for a hora de modular a decisão, mas o próprio Marco Aurélio apostou que a parte em que ela diverge é aquela em que ele diz que todo mundo que está preso em segunda instância deve sair, inclusive com um HC de ofício. Ela não se estendeu sobre isso e ficou assim por isso mesmo. O ministro Toffoli aproveitou o voto da ministra Rosa Weber para louvar o fato de o Supremo ser um colegiado, de as decisões serem plurais, de haver essa divergência saudável entre os ministros, diz que isso é próprio da democracia e que é isso que garante o funcionamento da própria corte, a existência de opiniões plurais. O voto dela foi muito denso, foi bastante técnico, muito caudaloso. Ali, por vezes, ele dava a entender que ela ia por um caminho e não por outro, mas depois ficou claro que o que ela quis foi historiar toda a maneira como ela vem votando nessa questão ao longo do tempo para depois reafirmar
o seu princípio desde antes, sempre conhecido. Com isso, deve ficar 5-5 pelos que acham que a prisão deve ser após condenação em segunda instância, e aqueles que acham que o trânsito final em julgado é que diz o momento do cumprimento da pena, e caberá ao presidente da corte, Dias Toffoli, desempatar. Ele deverá desempatar dizendo que vale o trânsito final em julgado. Resta saber se ele vai insistir numa saída intermediária que ele advogou lá atrás, segundo a qual deve-se esperar apenas até o julgamento do recurso especial no STJ, então era uma espécie de terceira instância, e aí já se poderia cumprir a pena, ou se ele vai abandonar essa ideia que não foi muito bem acolhida por nenhum dos lados dos ministros e simplesmente votar com o relator ministro Marco Aurélio. Vitor. Josias. O voto da ministra Rosa Weber é contrário à regra que permitiu a prisão na segunda instância, consolidou uma tendência no tribunal de restaurar a jurisprudência que vigorou entre 2009 e 2016. Antes mesmo do término do julgamento, já se pode antever que os condenados voltarão a recorrer em liberdade aos tribunais superiores de Brasília. Como menciona a Vera, é preciso agora saber se eles vão estender a possibilidade de recurso ao Superior Tribunal de Justiça ou também ao Supremo Tribunal Federal. Essa vai ser a mais dura paulada já desferida contra o esforço anticorrupção iniciado no país há 5 anos e meio. E alega-se que isso está sendo feito porque a Constituição assim determina. Isto é conversa fiada. Se a interpretação da Constituição fosse incontroversa, a Suprema Corte não teria decidido em 2016 que a prisão poderia ser realizada na segunda instância. E essa decisão não teria sido confirmada em 3, 4 julgamentos ocorridos posteriormente. O que está ocorrendo aqui, quem não quiser fazer o papel de bobo deve enxergar que o que está ocorrendo aqui é uma junção de interesses entre os ministros partidários e os ministros que fazem uma leitura dogmática do texto constitucional. Essas duas alas do tribunal estão se juntando para restaurar um cenário que vigorou entre 2009 e 2016, e nesse cenário os réus condenados podiam recorrer em liberdade, indefinidamente, às instâncias superiores de Brasília. A restauração desse cenário reintroduz no cenário jurídico brasileiro 2 vocábulos nefastos: a prescrição e a impunidade. Quem tem dinheiro vai recorrer, quem não tem continua preso. E os réus dos processos anticorrupção, em geral, têm dinheiro, inclusive porque roubaram o dinheiro do Estado. Então, eles vão recorrer, vão esticar a perspectiva de recurso, e isso vai terminar, na maioria dos casos, em prescrição e impunidade. Nós não estamos falando apenas da abertura das celas de personagens como Lula e José Dirceu. Nós estamos falando da perspectiva de que personagens como Aécio Neves e Michel Temer nem cheguem à cadeia. Esses personagens, do tipo Aécio e Temer, hoje estão submetidos ao mármore quente da primeira instância. E, restaurada a regra que vigorava antes de 2016, é improvável que personagens com esse nível de renda e de poder cheguem à cadeia. Vão recorrer indefinidamente e não chegarão à cadeia. O que vai acontecer aqui é a interrupção de um processo que combinava a perspectiva de prisão com a delação e com a antecipação da execução da pena. Então, desde que o mensalão mandou para a cadeia integrantes da oligarquia política e também da oligarquia empresarial, não apenas o Marcos Valério, que era o operador financeiro, mas banqueiros, empresários, publicitários, foi tudo para a cadeia. Desde então, a oligarquia empresarial passou a temer o risco da cadeia e passou a delatar. As delações trouxeram à tona um ambiente de podridão que todos sabiam que existia, mas que ninguém conhecia na profundidade em que se revelou, e as pessoas
passaram a temer o risco de prisão na segunda instância e delataram, entregaram. E a gente ficou conhecendo a corrupção em nível amazônico, como ocorreu no Brasil. Isso tudo acabou, agora nós vamos voltar ao cenário anterior. Então, delações praticamente deixarão de existir e as pessoas com a perspectiva de recorrer indefinidamente, ninguém mais tem interesse em se entregar ou de entregar terceiros. Então, é uma pena, mas é isso que está acontecendo. Nós vamos voltar àquele cenário em que prevaleciam a impunidade e a prescrição dos crimes. Agora sim, já com a gente, Rodrigo Constantino. Constantino, suas impressões sobre o julgamento até aqui, o voto da ministra Rosa. Boa tarde para você. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. O voto foi relativamente esperado. Era o voto que tinha mais dúvida, a fiel da balança ali, mas ela já tinha dado indícios dessa questão da jurisprudência e do colegiado, e disse ali na questão do HC do Lula que era a questão específica e não de mérito, e quando fosse uma questão abstrata de mérito, ela provavelmente iria seguir a turma. Então, a esfinge, a opaca, aquela que mais gerava dúvidas, subiu no telhado e acabou realmente ficando transparente ao lado daqueles que estão, de alguma forma, contribuindo com a impunidade no país. Veja, houve um vai e vem danado dessa questão da segunda instância, tanto é que mudou-se jurisprudência depois de 2016, tanto vai e vem, assim como o próprio voto de Rosa Weber, que me lembrou, inclusive, em alguns momentos ali, aquele brinquedo dos parques de diversão, o Viking, que vai para um lado e vai para o outro, até a hora que ele realmente vai lá e inverte a sua direção e desce do outro lado. Eu entendo que exista, portanto, espaço para várias interpretações. Estamos falando da área da hermenêutica jurídica aí, e não existe uma questão tão objetiva, e não é só uma questão semântica também, ir na letra da lei e tudo mais. Então, o que está me incomodando nesse assunto é que eu entendo que tem gente dando voto técnico, com respaldo na sua visão da interpretação da Constituição e do papel que cabe a um ministro do Supremo em relação a preservar a Constituição. Eu entendo tudo isso e acho que a gente também tem que tomar cuidado para não assanhar demais aí os revolucionários que já falam e que todo o sistema é podre, as instituições não prestam, vamos soltar 5 mil estupradores e tem que fazer alguma coisa. Então, muita calma nessa hora. Mas eu também acho, em nome da honestidade com o nosso público, que eu não posso deixar de lado, na hora de analisar o que aconteceu e esse voto e tudo isso, o contexto e um corolário do contexto que é quem são os personagens envolvidos. É óbvio que o contexto é um de retaliação à Lava Jato, de achar que foi longe demais e de que tem que botar a tornozeleira da Constituição nesses vagabundos, segundo alguns ministros ali até. E também é óbvio que os personagens envolvidos não são originalistas de fazer corar de inveja um Antonin Scalia já no túmulo. Quer dizer, de repente a gente vai acreditar que os ultralegalistas que vão na letra da lei, porque são os maiores defensores do texto constitucional da história da humanidade, são essas figuras que aí estão. São as mesmas figuras que, por exemplo, criaram um crime de homofobia, que não existe na Constituição. Ou aqueles que ignoram o artigo 226, que fala de casamento, de união familiar, como união entre homem e mulher. Está lá escrito na Constituição. Eu vou lembrar e cobrar dos ultralegalistas isso posteriormente. O que está escrito na letra da lei. Nós tivemos artigos constitucionais já que versavam até sobre a taxa de juros que poderia ser aplicada no país. 3 vezes aquela oficial do Banco Central. Então, veja que eu sou o primeiro a condenar, em tese, o ativismo judicial. Eu acho que isso é o maior fator de insegurança jurídica do país. Mas eu quero crer que não estamos lidando exatamente com esse problema aqui. Eu quero crer que quem rasgou a Constituição brasileira para preservar direitos políticos para Dilma Rousseff após o impeachment não é exatamente um guardião sólido como uma rocha do texto constitucional. Então, é óbvio que o contexto e as personagens envolvidas me levam a crer que está havendo uma retaliação à Operação Lava Jato e ao combate
da impunidade no país, que é o que a Operação Lava Jato representa em sua essência. Então, o que estamos vendo aqui é um uso da letra da lei, do detalhe muito embalado em tecnicidades filigranas e discursos densos e complexos e, às vezes, até incompreensíveis para a imensa maioria, cujo resultado prático é bastante compreensível para a imensa maioria. A impunidade no país. Isso é grave. Isso é muito grave. Diga, Vera. Eu acho que existem argumentos técnicos sólidos para os dois lados, né? E acho que a gente deveria começar a cobrar como passo seguinte a hoje, como sociedade, como formadores de opinião, que houvesse uma mudança na Constituição nesse aspecto, que a Constituição passasse a acolher de forma mais taxativa que o cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância não fere o princípio da presunção de inocência. E por quê, né? Porque assim quer a maioria da sociedade, e aí cabe ao legislativo representar o que é a maioria da sociedade. É ele o poder que legisla, é ele o poder que altera a Constituição, é ele o poder que representa a sociedade, porque por ela foi votado. E porque existe fundamento para isso. Os dois juízos que analisam as provas, que se debruçam sobre elas e se julgam o mérito de uma sentença são o juízo de primeiro grau e o de segundo grau, a segunda instância. A partir daí, o que se tem no STJ e no STF são questionamentos que na sua maioria se atém a questões de legalidade, de forma, de se foram atendidos todos os ritos, de se a própria Constituição foi respeitada. É claro que dentro disso você encaixa qualquer tipo de recurso justamente para procrastinar. Então, acho que o momento seguinte aí da sociedade deve ser exigir do Congresso uma mudança que deixe claro na Constituição e que, portanto, passe esse momento de interpretação que o Supremo está fazendo. Quanto às motivações dos ministros, eu acho muito difícil a gente prever isso sem resvalar para algum tipo de subjetividade da nossa própria parte, né? Ainda mais no caso de uma ministra como a ministra Rosa Weber, que não tem nenhuma ligação política, ela não costuma fazer declarações políticas e contraditórias e nem polêmicas, ela não compra controvérsias desse tipo, então eu não tenho porquê, dado o perfil dela, imaginar que ela teria uma motivação não legítima para o voto que ela está dando. Mas, se a gente analisar o histórico dos demais votos, há aqueles ministros que demonstravam convicção, e aí convicção de mérito mesmo, a respeito de que o cumprimento em segunda instância era possível e à luz da Constituição, e que aí mudaram radicalmente para um discurso realmente de combate à Lava Jato. O ministro que fez isso foi o ministro Gilmar Mendes. Ele deu voto sistematicamente pelo mérito da condenação a partir da prisão após condenação em segunda instância, e ele sim deu uma guinada que é uma guinada de mérito que não tem como dizer que não é. Ele não era garantista nesse caso antes, passou a ser, e isso coincide com o momento em que ele também fez um turning point de opinião sobre a Lava Jato, porque no começo ele era um entusiasta da operação e deixou de ser a partir do impeachment, mais notadamente. Então, eu concordo que há alguns ministros que deixam perceber que as suas antipatias pessoais e as suas convicções a respeito de eventuais abusos da Lava Jato pautaram a decisão nesse caso e em outros concernentes ao combate à corrupção e ao combate à impunidade. Acho que sim, vai haver retrocessos, não é inegável isso. Você, a partir do momento que muda uma decisão que tinha sido um dos principais motores para levar a um início de combate à corrupção e a um início de cumprimento de penas mais efetivos, você tem um retrocesso inevitável. Eu acho que por isso, porque a sociedade apoia que se cumpram as penas e que os poderosos cumpram penas, porque serão eles os mais atingidos pela mudança de decisão, de entendimento agora. Por isso, se deve cobrar do Congresso uma reforma na Constituição nesse item específico do momento do cumprimento da pena. Oi, Constantino. Eu concordo com a Vera que o melhor caminho, mais sustentável, mais sólido para preservar o garantismo da Constituição e o caminho legislativo para mudar
leis, é realmente o Congresso aprovar algum tipo de PEC que torne mais clara essa questão de quando começa a valer a prisão. Isso é o ideal, né? Mas em primeiro lugar, sobre buscar ou não intenção nos agentes envolvidos, é o que nós, analistas, fazemos o tempo todo. A gente faz isso com políticos o tempo todo, né? A gente analisa os fatos, mas a gente tenta atribuir algum tipo de intenção, né? Inclusive, jornalistas fazem isso dia sim, dia também, com o Bolsonaro, né? Ele vai lá, ele manda a reforma previdenciária para o Congresso, mas aí começa a se interpretar que ele, na verdade, quer outra coisa. Então, ou a gente adota a mesma régua para todos, e aí eu vou, obviamente, tentar interpretar o que pode estar por trás das ações factuais desses ministros, né, dado o conjunto da obra, quem são, quem os indicou e tudo mais, ou vamos suspender o julgamento subjetivo para todos, incluindo políticos. E em relação à questão da Constituição e defendê-la, né, na letra da lei, ignorando ali aquilo que o próprio Barroso disse no seu voto ontem sobre um quadro, né, uma moldura legal, imaginando que é uma coisa muito mais preto no preto, branco no branco, vamos cobrar então dos ultralegalistas o que vai acontecer depois, com essa vitória provável da turma que está interpretando que tem que ser o trânsito em julgado até o final. Não cabe espaço, em hipótese alguma, para puxadinho, para STJ, como que é o Toffoli. Isso é absurdo, isso não está previsto em lugar algum da Constituição. Vamos ter que soltar aqueles que estão presos até segunda instância apenas. Isso envolvendo autores de crimes da maior periculosidade. Então, vamos ter que aderir àquele conceito, né, de quem é ultralegalista, que é o faça-se justiça mesmo que pereça o mundo. É a expressão latina que existe para esse tipo de mentalidade. Então, vamos até o limite da letra da lei. Por isso que eu sempre uso a atemporal do Shakespeare na peça O Mercador de Veneza. É verdade, o contrato diz que Antônio tem direito de tirar 1 libra de carne, o Shylock, do Antônio, porque ele não cumpriu o contrato. Mas nada diz na lei, no contrato, sobre derramar uma só gota de sangue. Então, o problema do ultralegalista, ainda mais o ultralegalista de ocasião, seletivo, como muitos desses ministros que aí estão, né, o problema é que volta e meia é um efeito bumerangue. Esse troço volta para persegui-lo, porque é hipócrita, é seletivo. Não é um ultralegalismo sincero e que vai a fundo, não importa o que aconteça. Esse ultralegalista eu chamo de fanático, mas eu respeito. Ele tem seu ponto. O ultralegalista que se torna ultralegalista quando ele quer defender a impunidade e logo depois, para preservar outros privilégios e tudo mais de poderosos, esse eu não consigo respeitar muito. E o Ministério Público... Acho que o Josias tinha pedido a palavra também. Muito rapidamente. Também quero falar mais uma coisinha. O ideal seria, de fato, que o Congresso legislasse sobre essa matéria. Mas é uma ilusão imaginar que isso vai ocorrer. Juntam-se no Congresso os culpados e os cúmplices e, evidentemente, nenhum deles terá interesse em alterar essa regra de forma perene no texto constitucional. E eu não consigo deixar de enxergar no Supremo essa junção de interesses entre os ministros que são ultralegalistas, e são mesmo Marco Aurélio, a própria Rosa Weber, e ministros que têm vínculos políticos. Gilmar Mendes tem vínculos políticos notórios, Dias Toffoli foi advogado do PT, foi assessor direto do José Dirceu na Casa Civil, o Lewandowski jogava cartas com o casal Lula da Silva no Palácio da Alvorada. É impossível desvincular esses ministros desses seus vínculos tão históricos e notórios. Então, a simples hipótese de os ministros contemplarem essa possibilidade de estender a possibilidade de recurso até o STJ já é um indicativo de que eles não levam a sério o texto constitucional. Eles querem fazer um arranjo ali. Então, se é para levar a sério, então por que não direto no Supremo? Por que o Toffoli, em julgamentos anteriores, propôs isso e o Gilmar Mendes aderiu a essa fórmula? Não é porque eles valorizam o texto constitucional. Estão buscando um arranjo que limite o nível de punição. Então, é impossível deixar de enxergar isso está muito na cara.
Fala, Vera. Eu queria fazer um adendo justamente mais ou menos nessa linha do que o Josias falou, até para explicar a minha fala anterior. Quando eu falei aquilo que era difícil de aferir, eu estava me referindo a um voto de alguém como a ministra Rosa Weber, que não é alguém que dá entrevistas normalmente, que não tem esse trânsito com jornalistas, não tem trânsito com políticos, então eu não tenho razão para duvidar que ela está sendo sincera e convicta quando ela dá esse voto. A mesma coisa o ministro Celso de Mello. E aí eu fiz a ressalva do ministro Gilmar Mendes, porque ele foi um que guinou mesmo, deu uma guinada de 180 graus nesse voto e foi para o outro lado, para outra margem, a partir de circunstâncias, sim, políticas, porque foi a partir de um momento específico da política, depois do impeachment, que ele passou a propugnar coisas absolutamente diferentes das que ele dizia antes em relação à Lava Jato, em relação à delação, a vários e vários assuntos correlatos a esse agora. E isso eu questionei a ele mesmo, Josias, também no Roda Viva, então não é novidade que eu faço esse questionamento ao ministro Gilmar. Então, se eu me expressei mal, eu queria dizer que era em relação a ministros que de fato têm uma crença aí mais garantista e mais legalista, que é difícil a gente imaginar. E acho que a Rosa Weber até mostrou uma certa angústia por estar fazendo algo que ela sabe que vai causar uma certa insegurança jurídica, uma certa comoção social. Ela fez menção a esse aspecto em vários momentos do seu voto.